Fala, gurizada! Tudo beleza? Estamos aí de novo gravando o Rafael Responde, dessa vez o episódio número 3. Vou falar para vocês rapidamente aqui que esse episódio foi gravado lá em dezembro de 2020, porém por alguns problemas técnicos aí a gente perdeu aquele vídeo, né? E agora estamos retomando aí 6 meses depois. Então eu gostaria de agradecer vocês aí que continuam mandando dúvidas, algumas eu respondo direto, outras ficam acumuladas ali. Inclusive vou deixar o link para vocês aí. É só deixar a pergunta, a dúvida ali, que no próximo Rafael Responde eu vou responder aí da melhor forma possível, tá? E aqui em cima eu vou deixar um card com o Rafael Responde, o último Rafael Responde, né? E agora nós vamos tocar o baile na parte número 3. Vamos lá? Primeira pergunta aqui, ó, Felipe Assunção. Cara, você teria um ômega australiano ou um Fittipaldi? A gente pode dizer o seguinte, né? Eu acredito que o ômega australiano aí, ele bate forte no coração de muita gente, no meu coração também. Porém, não vamos falar aqui sobre da onde que vem o ômega australiano e tudo mais, né? Então, para mim, a versão 2005 é o melhor dos ômegas australianos, tá? Por uma série de fatores. Eu acredito que ele seja melhor acabado, ele anda um pouco melhor, a reposição de peça dele, por incrível que pareça, ainda é mais acessível que um ômega 2011. Então, entre um Fittipaldi e um 2005, eu ficaria com 2005 num primeiro momento, tá? Não quer dizer que na garagem dos meus sonhos eu não gostaria de ter um 2005, um 2008, um 2011, né? Eu acho que, no primeiro momento, numa lista aí, o 2005 seria a minha preferência, tá? Agora vamos lá, Flávio Filipim. Fala, Rafa, beleza? Por que alguns ômegas têm tantos problemas elétricos? O que eu tive, troquei 2 vezes a central de vidros. Cara, o que eu vou te dizer? O que eu vou te falar é o seguinte, ó. Como qualquer carro antigo que tem uma eletrônica um pouquinho melhor para aquela época, hoje vai dar problema. Hoje vai ter os seus problemas aí. Alguns carros mais do que outros. Tem carro que não gosta de ficar parado e dá muito problema, né? Tem aí uma galera aí que eu conheço que tem BMW, que as BMWs não gostam de ficar paradas, né? Elas gostam de andar. E quando o carro fica ali 10, 15 dias parado, além de alguns problemas relacionados à injeção, a elétrica também costuma incomodar. Não é o ômega em si, tá? Mas eu vou falar a minha experiência com o ômega. Quando eu tive o ômega preto, isso há 10 anos atrás, o que acontecia? Tinha muitas épocas do ano que eu deixava ele 2 meses parado, sem ligar, sem nada, deixava a bateria desconectada, né? Naquela época eu deixava um dos polos desligados e quando eu ia ligar, faltava bateria, para minha surpresa. Por quê? Porque mesmo com um polo, pelo que eu me lembro assim, tá? Mesmo com um polo ligado depois de um certo tempo de uso da bateria, é como se ela estivesse em stand-by, consumindo pouco, mas consumindo. Quando eu descobri que desligando os 2 polos, obviamente, né, ela não consumia mais, mas uma bateria com um pouco menos uso, né, ela durava um pouco mais. O que acontecia? Quando eu ligava o carro, eu tinha uma série de problemas. E os 2 principais problemas que eu tinha, tá? Queimava luz de teto, a luz de cortesia, e acendia a luz DBS. Então isso querendo ou não, são problemas elétricos, né? Isso são problemas de carros antigos, né, pessoal? Quanto mais tempo parado, mais a chance tem de aparecer algum problema. Então, não é que é um problema elétrico do ômega em si, tá? Mas todo carro antigo que fica um pouco mais de tempo parado, né? Eu acho que faz parte. Tomar um golinho de café, com licença. Olha aí, ó. Fazer um merchan, né? Caneca personalizada aí da garagem do Trindade. Para quem quiser aí, só chamar, deixar um comentário ou chamar no direct do Instagram, @RafaelTDS, e a gente conversa. R$30, ó, pessoal. Um cafezinho sagrado, né? Vamos lá para outra. Ayrton de Santa Catarina. Fala, Rafa. Fala sobre o futuro dos ômegas, valorização, dificuldade que teremos em conseguir peças. Parabéns pelos vídeos e forte abraço. Ayrton de Santa Catarina. Abração aí, meu velho, hein? Cara, esse é um assunto bastante delicado, né? Se vocês forem ver aí, há uns 2 meses atrás eu publiquei um vídeo onde eu quis dar um alerta. Vou deixar aqui em cima para vocês, ou aqui em cima. Onde eu quis deixar um alerta para quem tá começando aí nesse mundo de carro antigo aí, gostaria de ter um carro antigo pro dia a dia.
Eu falei sobre os motivos para não se comprar um ômega. Na realidade, o título era para chamar atenção e chamou. Por que disso, pessoal? Hoje em dia tem muita gente que quer realizar o sonho de ter aquele seu carro antigo, no caso o ômega, né? Mas é o carro, é o único carro. É o único carro do cara. Então daí o cara acha que vai comprar um ômega com um valor X, vamos estipular aí 10 mil reais, por exemplo, e ele vai sair rodando como um outro carro qualquer. Não é bem assim que funciona, tem uma série de dificuldades, certo? Então respondendo aqui sobre a dúvida do Ayrton. Cara, a valorização do ômega, ela nem começou ainda, se tu for comparar aí em relação à valorização do Opala, por exemplo. Um carro que teve quase 1 milhão de unidades aí, é só ver o preço que o pessoal pede por qualquer carcaça hoje em dia de Opala. Né? Para muitas pessoas isso não faz sentido, mas isso vai acontecer com o ômega com total certeza. Está acontecendo em alguns casos, valorização de um ano para o outro. Hein? Mas eu acredito que o seguinte, ó, como o ômega teve aí poucas unidades, teve um décimo, né, em relação ao Opala, o ômega vem a ser mais caro. Vamos parar para pensar quantos ômegas estão rodando hoje em dia. Eu não faço ideia, é um número que é complicado de se prever, mas vamos colocar aí que no total entre ômegas e Suprema tenha 50 mil, 55 mil carros rodando, será? Então imagina a dificuldade de peça, principalmente porque os fornecedores hoje em dia eles estão fornecendo o quê? Fornecendo o quê? Peças de carcaça. Qualidade ainda não é muito boa. Então a tendência é que peças originais, peças com qualidade cada vez mais fique cada vez mais complicado de encontrar. E quando se encontrar vão ser muito caras. Hoje mesmo eu vi um cara pedindo R$1.000 por um jogo de pastilhas com sensor. É caro, é barato. Não gosto de discutir, não gosto de colocar o preço no que é dos outros, mas vamos parar para pensar um pouquinho, né, pessoal? Se isso se vale de fato R$1.000, sabendo que hoje tem algumas alternativas aí para pastilhas com sensor, né? Tem como comprar o sensor separado, pessoas já estão confeccionando esse sensor. A valorização ela vai ocorrer automaticamente ao natural, porém alguns carros, assim como o Opala, eles não vão valer aquilo que se pede, vai de cada um pagar ou não. Só que a minha visão é o seguinte, ó, quanto mais coisas para fazer no ômega, mais caro vai ser o projeto, certo? Vamos lá para a próxima agora, Hugo Leonardo Miranda. Bom dia, Rafa, comprei um Vectra CD 2.2 16 válvulas. Com o que devo me preocupar primeiro para fazer em um Vectra 16? Você saberia me dizer? Hugo, seguinte, cara, eu acho que independente dele ser 16 válvulas ou não, tá? Eu acho que tu já deve ter feito uma análise antes de comprar o carro. Eu acho que tu já deu uma olhadinha para saber quais são os problemas, os cânceres e tudo mais, né? Mas se eu comprasse hoje qualquer carro, vamos pegar no caso aqui do teu 2.2 16 válvulas, tá? Primeira coisa que eu faria com total certeza, uma troca de óleo, filtros, todos os filtros, checaria filtro de cabine, daria uma revisada em cabo de vela, junta de cárter, tampa de válvula, esse tipo de coisa. Dá aquela revisada, não deixar nada de óleo vazando, que querendo ou não, por mais que seja uma piada, se não tiver vazando óleo não é GM, então eu avaliaria isso, tá? Porque o carro em si, a carcaça como um todo, tu já deve ter visto, tu já sabe que é todos iguais aí, então eu atentaria para isso, tá? Era isso que eu trocaria. Depois ia conhecendo o carro um pouco melhor. Talvez passaria no scanner para ver se tem alguma coisa, algo do tipo assim, né, que venha me preocupar. Mas, então, seriam os filtros, seria o óleo, um óleo bom, tá? Junta de cárter, tampa de válvula, esse tipo de coisa pequena que é muito importante para o carro, tá? Talvez daria verificaria os bicos, fazer uma limpeza de bico, talvez, porque tu não sabe a procedência de fato, que tipo de combustível o proprietário anterior utilizava, esse tipo de coisa, né? Mas seria nessa linha. Vamos lá para mais uma. Giovanni Curcuruto. Interessante, né? Já passou por aqui, hein? Que eu sei. E aí, Rafa, beleza? Gostei muito do primeiro vídeo. Parabéns pelo canal e pelo vídeo. Valeu aí, Giovanni, hein? Vamos lá para a pergunta. É extensa. Estou pensando em reformar um carro velho da minha mãe e deixar ele no patamar de um antigo e confiável para usar em alguns dias. Porém, não tenho muita grana para fazer uma pintura top, porque ele está com um desgaste severo. O que acha sobre o envelopamento automotivo do carro? Na sua opinião, se chegar nessa situação, seria um paliativo ou um possível definitivo? Giovanni, eu curto bastante essa questão do envelopamento automotivo, tá? Eu acho que hoje em dia tem cada vez mais empresas qualificadas com material qualificado, aí, material de primeira, né? Material vindo da gringa,
o pessoal se especializando muito no envelopamento, eu acho bacana. Só que tem que lembrar o seguinte, ó, o carro ele tem que estar bem preparado para receber o envelopamento e talvez isso às vezes custe um pouco mais caro. O que eu quero dizer com isso? Digamos que teu carro tenha muitas batidinhas, os famosos, os ovinhos ali, os olhos de gato ali, né? Batidinha de quando tu deixa o carro no estacionamento, esse tipo de coisa. Cara, tu tem que preparar bem o carro para isso. E para fazer isso, talvez pintar seja o mesmo preço do que envelopar. Hoje tem envelopamento aí dos mais diversos preços, tem envelopamento que é tão caro quanto uma pintura, dependendo da cor, dependendo do efeito que tu quer, da proteção, esse tipo de coisa. Na minha opinião, se tu queres um carro confiável para tua mãe, como tu falou, eu primeiro me preocuparia com mecânica e conforto. A mecânica, obviamente, revisar tudo que for possível dentro das tuas condições, e o conforto, né, que é o que? Se um ar-condicionado não está funcionando, se um vidro elétrico não está funcionando, um ar quente não está funcionando, o estofamento não tem nenhum desgaste, ou se está muito feio, esse tipo de coisa. Fazer uma higienização, talvez reformar alguma coisa, esse tipo de situação. Eu, no primeiro momento, me preocuparia com isso. A estética, ela vem depois. A estética é legal? Claro, ótimo. Quem é que não quer ver o carro brilhando, as rodas reformadas, esse tipo de coisa, né? Mas eu acredito que eu acho que para deixar ele um carro confiável, tu tinha que primeiro partir para mecânica, tá? E depois tu ir para os itens de conforto. Para aí sim depois tu pensar se tu vai querer envelopar ele ou pintar ou não. Mas eu acho muito show a questão do envelopamento automotivo, tá, cara? Talvez, quem sabe, um dia aí, né, eu não tenha um carrinho aí envelopado ou algo do tipo. Até tenho na mente aí, já pensou uma Suprema preta, fosca, algo do tipo, né? Ou até aquele verde militar, ia ficar interessante, né? Isso passa na mente, não tem como não passar, né? Quem gosta de carro, gosta de tudo que é tipo. Vamos lá para mais uma, então. A última pergunta, tá? A última é do Eric Gabriel. Rafa, por que alguns ômegas saíram com o acabamento da coluna A na cor preta e outros saíram na cor bege gelo e ou com a forração? Já notei que os 97 são na maioria preto e os 3.0 na maioria bege, mas 4.1 já vi preto como seu ômega azul e bege como seu ômega vermelho. Eric, cara, tá aí uma pergunta que é muito interessante. Eu vou te dizer o seguinte, ó, o meu primeiro ômega, que era um 9495 4.1 vermelho Goya, exatamente igual ao Red, ele tinha o puxador do lado do motorista, tá? E ele tinha as colunas bege. O ômega preto, ele era todo, ele não tinha o puxador e ele era todo bege. E outra, ele era 9696. O Blue, ele não tinha o puxador e tinha o teto em bege e as colunas em preto. E ele era 9596. O que eu posso te dizer com isso? Não são todos os 97 que são preto. Tem 97 que são bege, assim como os 3.0. Se eu te der alguma certeza, eu estaria te mentindo, tá? Eu não sei qual a resposta para isso. A gente, nos anos 90, vivia uma época dourada, digamos assim, né? Quando surgiu o ômega ali, que foi um marco para a indústria automotiva. Então, muitas coisas eram novidades. E isso também abriu precedentes para a própria montadora fazer as chamadas taria, né? Digamos assim. Então, é só ver um exemplo. Na minha opinião, a quantidade de ômegas que tem teto solar, se tu for comparar com um carro da mesma época, Tempra, por exemplo, Santana, é muito menos. O ômega tem muito mais, é muito mais fácil tu ver um ômega com teto solar do que sem teto solar. Então, essas combinações, talvez, não vou te dar certeza, talvez era algo relacionado ao dono. Na minha opinião, a grande maioria vinha com as colunas em bege e o proprietário, em alguns casos, pedia preto. Ou daqui a pouco a AGM colocava alguns preto, sem o acabamento, sem o estofado em bege, o tecido em bege, né? Isso é uma coisa que se eu te disser com certeza eu vou estar mentindo. Até se o pessoal aí que sabe mais sobre esse assunto aí quiser deixar nos comentários aí, é bem-vindo, gurizada. Vamos colocar aí. Eu, particularmente, desconheço, não sei o porquê dessa diferença, tá, Eric? Sinto muito em não poder te dar a certeza na tua dúvida aí, tá? Mas essa foi a minha experiência. O meu primeiro era bege e tinha o puxador. O Blue era 9596, não tinha o puxador e era preto.
O meu preto era bege e era 9696. O red é bege. Enfim, é o que eu posso dizer, né? A minha experiência. E experiência por carros de amigos aí, né? Seguem a mesma linha, nenhum tem um padrão. Já tem amigos meus que tem 97 com a coluna preta, com a coluna bege, enfim. Certo, pessoal? Eu acho que era isso, né? Mais um Rafael Responde. Espero ter ajudado vocês aí com essas perguntas, essas dúvidas aí. Não esqueça de deixar aí aqui na descrição do vídeo, vai estar o link para vocês colocarem suas dúvidas lá. E se quiser deixar nesse vídeo também alguma dúvida para os próximos Rafael Responde, eu tô fazendo vários, tá? Já vou dizer para vocês. Já tem episódio 4 e episódio 5 engatilhado aí, tá? Eu vou respondendo conforme for, tá? A minha ideia, como sempre, é fazer um desses por semana e eu vou, se Deus quiser, conseguir colocar em dia aí. Feito, pessoal? Se vocês gostaram aí, não esqueçam de deixar aquele curtir, comentar aí, que é o principal, e se inscrever no canal aí, se possível for. Feito? Um grande abraço e fiquem todos com Deus.